Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versos 1 e 2, dizem assim: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para as suas tendas. Pai, nós somos gratos pela tua graça e misericórdia. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, fale conosco, nos exorta, nos conforta, nos confronta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar a estudar sobre Samuel. E nessa noite nós vamos meditar no seguinte título: Preparando-se para a batalha. Obrigado, Carlos. Nesse primeiro momento, Saul está se preparando para uma batalha. O texto inicia com Saul como rei, inicia com a notícia de que Saul agora é o rei e que ele vai para uma batalha. E nessa noite, meu sermão vai ser um pouco diferente do que eu normalmente costumo fazer. É a primeira vez que eu vou pregar em uma forma de homilia. Nós vamos ler o texto todo, eu vou expor todo o texto, e no final, nós faremos 3 aplicações para nossas vidas, para a nossa igreja como um todo. Nós temos aprendido nos últimos sermões em como ter fé, em como batalharmos, em como lidarmos com a igreja. E nós temos fé de que Deus guia a pregação do Evangelho, que Deus guia os assuntos que são pregados nessa comunidade. São assuntos conscientes, são assuntos reais, realidade da nossa igreja. Nós temos vivido na prática alguns pontos que nós mesmos pregamos. Os pregadores, nós estamos vivendo pontos que nós destacamos no nosso sermão, que nós estamos vivendo na vida real. A liderança da igreja, pregando sobre liderança, está vivendo isso na vida de liderança da igreja. Nós estamos vivendo realidades que nós havíamos visto em Samuel e em Saul. E isso não deve nos assustar, mas pelo contrário, deve nos manter alegres, porque Deus está falando firmemente a Essebe Calcaia e está nos comprovando que Ele é tanto o Deus que ilumina os seus pregadores, os servos que sobem nesse púlpito, como Ele é o Deus que torna realidade as suas promessas, os seus avisos, os seus conselhos e as suas exortações. O sermão é palavra pregada, é palavra de Deus pregada. Isso é um posicionamento pessoal meu. A pregação do Evangelho é a externação de um dom. É o dom de profecia. Ou seja, o sermão pregado é profecia de Deus para a igreja. Deus ilumina o seu pregador, o servo da noite, para falar diretamente à sua comunidade. O sermão pregado fielmente é uma profecia de Deus para a sua igreja, tanto presente quanto futura. É como uma espécie de conselho de Deus para nós. E Deus pode usar o tempo da pregação para alertar possíveis perigos. Nós experimentamos ultimamente um tempo de cumprimentos, confirmações negativas e positivas. E é um absurdo a nossa comunidade não se emocionar ou se sensibilizar com isso. Nós fomos e estamos sendo alvo de cumprimento das palavras que foram pregadas nesse púlpito. Nós, como um bom cearense diz, apenas estamos nos fazendo de doido. A gente sabe que Deus está falando com a Essebe Calcaia. Eu quero relembrar com os irmãos algumas coisas interessantes sobre Samuel, sobre esse texto, para que fiquem em nossas mentes. Jesus nos impeliu a pregarmos em Samuel. De primeiro nós combinamos pregar sobre Jesus novamente. Falar sobre Jesus e a redenção, Jesus e a justificação, Jesus e a santificação. Só que fomos impelidos a pregar em Samuel. E para mim, pessoalmente, foi uma grande dificuldade. Eu, como alguns sabem, Antigo Testamento não é muito minha praia. E não só isso, mas para todos que pregam nesse púlpito, Antigo Testamento é muito difícil. É mais difícil de lidar. E Deus nos impeliu. E nós pregamos no Antigo Testamento, com dificuldades, com muitas dificuldades, mas muita oração. E Jesus nos guiou para expormos Samuel. Quantos ensinamentos, irmãos, e quantas confirmações pessoas que pregam nesse púlpito tiveram enquanto faziam seus sermões. Enquanto eu fazia o meu primeiro sermão sobre Samuel, que tinha por título
o chamado de Samuel, eu senti ardendo no meu coração o chamado de Deus que não havia, que não tinha visto ainda. Mas enquanto preparava esse sermão, Deus me chamou a algumas missões. E eu tenho certeza que isso aconteceu com outras pessoas. E quantas pessoas, ouvindo os sermões de Samuel, tiveram confirmações, cumprimentos ou conselhos sobre alguma parte de sua vida. Sendo mais direto, quando nós chegamos em um momento na igreja, nós pregamos sobre um assunto que dizia Jeová, o Deus que determina grandes obras. Na minha opinião, essa foi a parte mais importante até hoje das pregações de Samuel. A ICEB Caucaia viverá um marco, e é um marco antes de Samuel, antes da exposição das grandes obras que Deus determinou, e depois. Essa minissérie, dentro da série, ela vai marcar a ICEB Caucaia, porque talvez vocês não estão conseguindo compreender o que Deus fez com a ICEB Caucaia. Deus provou que Ele é Deus para a ICEB Caucaia, porque Ele ensinou desse púlpito. Nós somos incrédulos, porque nós não ouvimos os sermões em Samuel, porque nós fomos chamados a grandes obras, e quase ninguém se mexeu para as grandes obras. Então Deus precisou cumprir e mostrar que chamou Natanael para uma grande obra, chamou outros irmãos para outra grande obra, e que nós, assim como Israel, passaríamos por um momento de transição pastoral ou de liderança. Deus falou, não é suficiente eu pregar? Não é suficiente pregar o Evangelho? Então agora vão e vivam o que eu acabei de lhes falar. E Deus fez isso conosco. E nós não ouvimos. Se tivéssemos ouvido, nós estaríamos preparados para aguentar esse tempo, e nós não estamos. Nesse tempo de sermões sobre as grandes obras, foi um tempo que Deus falou extremamente ao coração de muita gente. Muita gente se emocionou nos sermões, muita gente se emocionou fazendo seu sermão. E aqui vai uma exortação e um conselho. Meus queridos irmãos, nós amamos vocês. O púlpito dessa igreja ama essa comunidade. Ouçam os seus líderes. Ouçam os sermões dessa igreja. Mas ouvir o sermão, eu não estou te dizendo que você vai sentar na cadeira e simplesmente olhar para esse púlpito. Ouça o sermão com uma consciência. É Deus falando. Esqueça do Ednardo, esqueça da Rosiana, esqueça do Deniro, do Carlos, do Assis, de quem subir esse púlpito. E lembrem-se, é palavra de Deus pregada, ministrada ao coração de vocês. Não somos nós. Não é eu, não é Assis, nem Carlos, nem ninguém. É o Evangelho sendo exposto. Essa é a importância. O púlpito da igreja deve ser lembrado a palavra do púlpito e não a pessoa que está no púlpito. Então ouçam os seus líderes, ouçam os sermões. A exortação é para que você comece a tratar o culto do Senhor com seriedade. Todos os momentos do culto são importantes. Qual é o momento mais importante do culto? Todo mundo tende a dizer, os pregadores principalmente, que é a pregação. O momento mais importante do culto, na hora do louvor, é o louvor. O momento mais importante do culto, na hora da oferta, é a oferta. O momento mais importante do culto, na hora da mensagem, é a mensagem. O culto a Deus é uma unidade. Então nós precisamos conseguir compreender que todos os momentos são importantes. Mas a palavra, não que seja mais importante do que os outros momentos cultuais. Mas a palavra de Deus é Deus falando aos corações dos irmãos diretamente. Isso não é misticismo. Isso não é, de forma nenhuma, eu apelando para a consciência de vocês, pedindo para vocês compreenderem que quando Deus institui um líder, quando Deus institui um pregador, e quando esse pregador abre as Escrituras e prega as Escrituras, é palavra de Deus para vocês. O momento da pregação é um momento de vida ou morte. É como se fosse o remédio que a igreja precisa, e a igreja simplesmente não quer, porque tem tratado a palavra de Deus como qualquer coisa. E eu não estou falando de atenção, porque está todo mundo olhando para mim. Está todo mundo com os olhos fixos. Mas parece que os corações de vocês não estão fixos na palavra de Deus. Ou nos sermões pregados. Olhar, ouvir, até um ateu escuta. Meus sermões, tem um amigo meu que não é cristão, que é ateu, mas escuta meus sermões. Simplesmente por pura curiosidade dele e porque ele quer ver o que é que eu falo. Qual a diferença da gente para ele? Porque no fim a gente só está querendo saber o que o pregador está falando. A gente está esperando uma frase de efeito, a gente está esperando uma frase de motivação, a gente nunca está esperando um carão de Deus, ou um chacoalho de Deus, ou Deus falando conosco. Você não tem vontade de ouvir Jesus, porque você ouve aqui e sai pelo ouvido depois. Se nós ouvíssemos os sermões como palavra de Deus, e confiássemos nesse momento como o momento em que Deus está falando com a ICEB Caucaia, tudo teria sido mais leve. Tudo teria sido menos doloroso.
tudo teria sido menos magoativo. Poucas pessoas teriam se magoado. Pouca confusão teria rolado. E a gente estava preparado para tudo. A gente simplesmente ouviu Deus falando: eu vou fazer um momento de transição na ICEB Calcaia. Eu vou fazer vocês passarem um período difícil na ICEB Calcaia. E simplesmente a gente não ouviu. Como eu disse em alguns sermões atrás, Deus não tem mais sussurrado nos ouvidos da ICEB. Deus já tem gritado, Deus já tem chacoalhado, Deus já tem quase perdido a paciência com a gente. Nós agora precisamos ser mais sensíveis aos sermões e à palavra de Deus. Ele nos alertou sobre muitas coisas e nós não ouvimos. Que a partir daqui a liderança dessa igreja consiga ouvir a Deus, ser sensível à direção de Deus. Vocês e eu não decidimos nada da comunidade ICEB Calcaia. Nada. Quem guia a ICEB Calcaia não é a nossa igreja mãe. Quem guia a ICEB Calcaia não é a diretoria, não é o presbítero, não são os irmãos. Quem guia a ICEB Calcaia é o Evangelho, a palavra de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Os outros, nós estamos aqui para seguirmos essa direção. A ICEB Calcaia não precisa pensar numa direção. Nós temos uma: pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, evangelizar, e nós sabemos disso. Quero que os irmãos entendam uma relação. Deus fez um marco na ICEB Calcaia. Está ocorrendo agora um marco histórico. Depois a gente vai passar por isso. Depois a gente vai olhar para trás. Depois a gente vai superar. Depois a gente vai estar de boa. Por enquanto, irmãos, é hora de viver o que está acontecendo. Nem a cabeça para trás, nem a cabeça para frente. Lá na frente. Pensa no momento. Vamos viver esse momento, planejando o futuro. O Senhor está nos chamando hoje a aprendermos que nós passamos por esse momento de transição. Mas nós ainda somos chamados a grandes obras. As grandes obras, elas continuam sendo um chamamento de Deus. E esse momento de transição foi apenas um marco. Aconteceu. E Deus proverá tudo que nós precisamos. Mas agora, hoje, com esse sermão, com o texto do verso 1 e 2, Deus vai falar o que é que acontece após a transição. Após a transição, após tudo o que aconteceu, vem a batalha. Vem uma batalha. Nós estamos sendo chamados agora à batalha. Nós, irmãos, estamos sendo chamados a desenvolver grandes obras. E eu quero falar com vocês individualmente para que cada um reflita, não como igreja, mas como cristão. Você tem um grande chamado na tua vida. Por que que tu desistiu? Ou por que que tu ainda não fez? Por que que tu resiste? Ou por que que tu se esconde? Por que que nós, como humanos, sabemos que Deus nos chama, irmãos? Nós não somos como Samuel, que ao ouvir a palavra de Deus, perguntou quem estava lhe chamando. Você é um cristão, um crente. Você sabe que Deus te chama para trabalhar na obra. Então, não venha se fingir e dizer que não sabe que está sendo chamado, porque eu tenho certeza que Deus tem te incomodado. Assim como tem me incomodado, assim como incomoda a ICEB Calcaia de um todo. Há grandes obras a serem feitas. Assim como Samuel e Saul foram chamados, a ICEB Calcaia também é. Um momento de transição é sempre uma batalha. É sempre um tempo difícil. Isso, irmãos, eu vou falar claramente, não é forçado falar sobre transição, porque o nosso pastor foi embora, porque outro pastor está chegando. Eu simplesmente estou pregando expositivamente em Samuel. O prazer de pregar expositivo é isso. Porque se eu abrisse minha Bíblia, se nós estivéssemos se eu estivesse pregando sobre João, todo domingo João, e hoje eu viesse falar de Samuel, sobre o momento de transição, todo mundo ia falar que eu estava me apropriando da oportunidade para falar sobre a transição. Mas não, irmãos, tudo ocorreu. Eu lembro que eu preguei um sermão em que Saul chega, os enviados de Saul chegam ao monte exatamente quando Samuel chega, e eles se atrasaram. Passaram 3 ou 4 dias perdidos, mas chegaram exatamente no tempo que Samuel. E Deus usou até isso, falando que vocês vão pregar do 1 até o 11. Quando chegar lá a gente conversa. E quando chegou no capítulo 11, 12, 13, começaram a acontecer as coisas. Chamada das grandes obras, transição, tudo isso. Deus usou o tempo para nos colocar em uma realidade que nós estamos estudando. Deus é maravilhoso. Às vezes, nós não compreendemos por que as coisas estão acontecendo tão rápido ou tão devagar. E Deus simplesmente está dizendo que a hora vai chegar. Chegou essa hora. Capítulo 13 fala sobre transição.
E nós estamos passando por um momento de transição. Não é forçado, é Deus, mais uma vez confirmando. Sérgio Calcaia, eu estou falando com vocês. Um momento de transição é sempre uma batalha, sempre um tempo difícil. Passaremos dificuldades para aprendermos a lidar com uma nova liderança. Agora nós ainda estamos sem pastor. Tudo fica mais difícil. Tudo é uma batalha. A gente vai ter que se acostumar com a liderança agora. Com essa diretoria que foi formada há pouco tempo. A diretoria vai ter que começar a aprender a lidar com a própria diretoria. A diretoria vai ter que aprender a tratar com o presbítero. O presbítero vai ter que aprender a lidar com a diretoria. O momento de transição é um momento difícil, porque nós somos difíceis, irmãos. Por mais que a gente pense que não tem conflitos nenhum entre nós, tem. Nós somos pessoas diferentes. Mas nós vamos precisar passar por essa batalha. O texto diz, Saul tinha 30 anos, quando começou a reinar. E reinou sobre Israel 42 anos. Eu estava preparando o sermão, fiquei pensando, meu Deus, o que é que tem aqui para me tirar para falar do sermão? E Saul tinha 30 anos, e pronto, era isso. O texto diz apenas isso. Mas Deus, irmãos, como dizia um grande teólogo da igreja, nenhum tio, nenhuma palavra, está na Bíblia à toa. A palavra de Deus, talvez a gente que é incrédulo mesmo, achar que tem coisas que não são importantes nas escrituras. Porque todo mundo pula como é o nome as genealogias, todo mundo pula, porque acha que não é importante. Quando chega lá em Atos, quando Paulo começa a mandar abraço para um, Paulo parece que está numa live, né? Mandando abraço para um, mandando para outro, todo mundo pula também. Ninguém vai ficar lendo Trofena, Trofose, que é o nome dos amigos dele lá, né? Mas a escritura é importante, as genealogias são importantes. Talvez a gente ainda não tenha fé suficiente para lê-las e aprender com elas. Olhando esse texto, parece que não há nada para aprender. O Antigo Testamento é uma parte da Bíblia mais difícil de interpretar. Eu não sei se todos concordam, mas eu sim. O Antigo Testamento é a parte da Bíblia mais difícil de interpretar e de pregar. E Samuel é ainda mais difícil porque é um conteúdo histórico. Mas Deus fala até nessas coisas. Há algo interessante que esse capítulo inicia-se com a ascensão de Saul e vai terminar com o fracasso de Saul. O relato nos mostra Saul em ascensão, que nós vamos falar bem de Saul hoje, vamos falar que Saul nos mostra algumas coisas, nos ensina. Daqui a 2 sermões nós veremos que Saul não deve nos ensinar mais, porque ele vai fracassar, porque ele vai ser desobediente. Então Deus, ele vai usar Saul como exemplo, mas ao mesmo tempo depois ele vai falar Saul não é um bom exemplo. Mesmo o povo de Israel, estando errado em pedir um rei, Deus os concede um rei. E no capítulo 13, Saul é o rei de Israel. Aqui sem misticismo e sem analogias vãs. A idade 30, o número 30, tem uma importância para o povo de Israel. O povo de Israel era um povo bem simbólico. Tinham símbolos para tudo. Existem estudos de simbologia, etc. E o número 30 tinha uma importância para o povo de Israel. A maioria dos comentaristas estudiosos do Antigo Testamento, ou do povo hebreu, confirmam que o número 30 é o número da maturidade, a idade da maturidade. Nós iremos refletir bastante sobre essa questão de maturidade. E tiraremos algumas aplicações para nós. Mas por que 30 anos? Primeiramente, se fizermos uma pesquisa nas Escrituras, encontraremos muitos textos que falam de pessoas maduras somente aos 30 anos. José, e também aos 30 anos, é um marco histórico para o início de ministérios. José se tornou governador do Egito aos 30. Em Números 4:3 nós encontramos o seguinte: contem todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Ou seja, aos 30 anos, eles iniciavam o seu ministério das coisas sagradas. O rei Davi também tinha 30 anos quando começou a reinar. E por fim ainda temos o sumo exemplo. O nosso Senhor Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. O número 30 é um marco para o povo de Israel. Só que nós, adivinhem, nós não somos israelitas. E a maturidade, hoje, não está ligada a um número. Como nós sabemos, a maturidade não está ligada a um número, a uma idade, mas está ligada a
comportamentos pessoais. Deus agiu assim naquele tempo porque Ele quis, ninguém vai saber por quê. Por que é que Deus chamou Davi, Samuel, Davi, Josué, José, Saul e todos esses nomes aos 30? Nós não sabemos. Mas hoje, nós já entendemos que a maturidade não depende totalmente da idade. Como temos casos de pastores jovens, imaturos, maduros, pastores velhos e imaturos. Pessoas velhas e imaturas, pessoas novas bem maduras. Eu não vou entrar na questão sobre maturidade cedo ou tardia, mas a maturidade de hoje não é questão de idade. Por que eu estou falando isso? Porque é um chamado a nós para sermos uma igreja madura, por mais que nós não tenhamos 30 anos. Por mais que os jovens dessa igreja nenhum tenham 30 anos, nós precisamos ser maduros. Por mais que eu não tenha 30 anos, eu preciso ser maduro. E em termos de batalha, a maturidade é uma batalha da ICEB Caucaia e uma batalha de cada irmão individualmente. Nós precisamos de pessoas maduras na fé, em suas teologias, em seus comportamentos e em seus posicionamentos. A maturidade é cobrada de vocês e de mim e de todos. Jesus requer pessoas maduras em sua igreja. Jesus não quer criancinhas em sua igreja. Jesus não quer pessoas que não são maduras na fé em sua igreja. Pessoas que ficam de tretinha com os irmãos. Pessoas que são confuseiras. Deus não quer esse tipo de pessoas em sua igreja. Esqueçamos qualquer tipo de figura de líder totalmente perfeito. Eu, irmãos, sou um líder, mas eu sou imaturo às vezes. Eu não desenvolvi muito bem a maturidade algumas vezes. Algumas vezes eu sou lento, algumas vezes eu sou lesado, algumas vezes eu sou ansioso, algumas vezes eu sou agitado. Todos nós somos assim. E isso não é uma justificativa, porque Deus requer maturidade de nós. Não é porque o argumento que todo mundo usa é, mas ninguém é perfeito. Mas nós devemos buscar. Eu não sou maduro porque eu não sou perfeito. Mas devemos buscar a perfeição. Lógico que nós entendemos as limitações. Nenhum daqui vai ser santo antes de morrer. Talvez quando morrer vire santo. Mas nenhum de nós vamos alcançar a santidade perfeita aqui. E isso não deve ser uma desculpa que nós usamos para não procurar a santidade, não procurar a perfeição. Nós devemos procurar amadurecer. Essa defesa que eu usei é muito comum. Quando a gente fala assim, o fulano é muito bom de teologia, o fulano é muito bom de Bíblia, mas o fulano é imaturo. Aí, como é a desculpa? Ninguém é perfeito. Essa desculpa não cabe na igreja de Jesus. A maturidade não é uma opção. Maturidade deve ser um alvo. Mesmo que utópico, mesmo que platônico, nós deveremos seguir para um alvo da maturidade. Mesmo que seja difícil a gente entender que ser maduro é possível, a gente deve buscar. A maturidade deve ser buscada pela ICEB Caucaia, pelos irmãos. Queridos irmãos da diretoria, vamos amadurecer em todas as áreas possíveis. Nós juntos podemos amadurecer. Não estou dizendo que eu sou maduro e que vocês são imaturos. Eu estou dizendo que nós juntos podemos caminhar em rumo à maturidade, como uma diretoria. Como diretoria, vocês são jovens ainda. Como um líder do conselho espiritual, eu ainda sou jovem também. Então nós podemos nos auxiliar, crescemos juntos. Por quê? Se a diretoria da comunidade for imatura, irmãos, a igreja sofre. A igreja sofre. E eu creio que nenhum de nós quer ver nossa igreja sofrendo. Meus irmãos, membros, liderados, vamos amadurecer juntos também. Porque a igreja não precisa sofrer com suas atitudes imaturas. E a sociedade não tem nenhum motivo para te acolher sendo imaturo. Então que nós possamos amadurecer juntos. Liderança, liderados, membros ou pessoas que têm cargo. Que nós possamos amadurecer como indivíduos. Saul era comum de nós. Muitas vezes ele acertava. Muitas vezes ele errava. Ele era um homem comum de nós. Mas algumas vezes ele agiu com maturidade. E agir com maturidade transforma nossas atitudes em coisas certeiras. Quando nós agimos com maturidade e decidimos com maturidade, provavelmente vai ser uma escolha certeira, porque agimos com maturidade. Quando nós começarmos a escolher e decidirmos questões com maturidade, tudo se tornará mais assertivo.
Nós da liderança, quando formos escolher alguma coisa, formos votar, precisamos agir com maturidade. E não com nossas personalidades. Porque eu prefiro assim. Não tem espaço para a tua preferência. Não tem espaço para a minha preferência. Tem espaço para olhar para a comunidade. E é isso que a diretoria precisa entender. E é isso que os líderes, quem quer ser líder, precisa entender. O indivíduo não vai se tornar maior do que essa comunidade. Não no sentido de que o indivíduo não importa. É que se a tua opinião contrária à comunidade ferir a comunidade, você não é maior do que ela. Nenhuma comunidade cristã pode sofrer por opiniões pessoais, individuais de ninguém. A comunidade é maior. E se você, como um bom cristão, entender isso, você se arrependerá. Porque a tua comunidade não merece sofrer pela tua imaturidade. Comunidades maduras, que se apoiam entre si, que apoiam os seus projetos, que decidem seus projetos sérios, avançam. Por que talvez a gente estancou no tempo? Talvez nós não somos tão maduros. Talvez nós planejamos, traçamos, mas sem maturidade. Quando nós começarmos a planejar, quando nós começarmos a propor projetos com maturidade, projetos com fé e projetos que vieram de Deus, então sim, nós seremos assertivos. Enquanto não, talvez a ICEB Caucaia ainda precise buscar muita maturidade. E eu faço parte da ICEB Caucaia. E eu também preciso buscar muita maturidade. Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos, a ouvirmos essas coisas e não nos magoarmos. Porque é muito difícil a gente ouvir que a gente precisa amadurecer quando a gente já se considera uma pessoa madura. Eu tenho 30 anos de idade, eu sou uma pessoa madura. E é muito difícil uma pessoa chegar aqui e dizer que você não é maduro. Mas, irmãos, sejam humildes e de bom coração. E recebam as instruções. Quando nós chegamos no verso 2, nós vemos Saul tomando uma atitude, direcionando o que deveria ser feito. E não é a primeira vez que a gente vê isso. Saul agora tem uma estratégia. Saul mandou alguns ficarem com ele e alguns irem para casa. Não é a primeira vez que a gente vê essa faceta de Saul estrategista. Como o Natanael pregou um sermão que ele falou que ele tinha estratégias de guerra. Então Saul já tinha estratégias de guerra. E agora, com o exército montado, ele vai aplicar isso. Saul dividiu as tropas entre ele e seu filho de Jonatas. Aqui nós ainda não sabemos que Jonatas é filho de Saul, porque é a primeira vez que Jonatas aparece no relato. Mas mais à frente nós ficaremos informados. Saul era realista. Ele sabia que era melhor dividir. Então ele fez isso, porque ele sabia que haveria uma batalha. Uma coisa que nós precisamos aprender com Saul nesse primeiro relato, nesse segundo verso, é que Saul previu o que iria acontecer. Não estou dizendo que Saul era vidente. É que Saul foi muito objetivo. Tem coisas tão claras, irmãos, que nós não consideramos. A mente de Saul foi o seguinte: eu me tornei rei. Israel é uma nação que tem um exército. Se eu estou montando um exército, é porque vai ter uma batalha. Então, eu vou me preparar para a batalha. Isso não é ver além do tempo. Isso é apenas olhar a situação e prever o que vai acontecer. Se ele subiu ao reinado, se ele viu um exército montado, se ele viu pessoas com armas, ele disse o quê? Provavelmente vai ter uma guerra. Porque Israel vivia em guerra. Então, provavelmente vai ter uma guerra. Então, ele se preparou para essa batalha. Nós, irmãos, teremos batalhas como crentes. Individualmente, nós teremos batalhas. Como muitas vezes um desânimo, outras vezes falta de vontade, outras vezes um pecado que nos aflige, outras vezes sermos cobrados demais, passaremos crises de fé, tempos de ansiedade, tentaremos muitas vezes não ir à igreja, perderemos a paixão por esse lugar. Isso são batalhas de crentes. E nós deveríamos entrar sabendo dessas batalhas e fazendo como Saul. Se eu sei que eu vou me desanimar, se eu sei que algumas vezes a minha fé vai fraquejar, eu vou me preparar para a batalha. E não. E a gente só entra de cabeça. Se você decidiu servir nessa comunidade, você deve se preparar para a batalha que é servir nessa comunidade. Há pessoas que não vão te aceitar, algumas pessoas que vão falar mal, algumas pessoas que vão falar bem. Se prepare para trabalhar. Se prepare para batalhar.
Saul anteviu o problema. Se ele se tornou rei, haveria guerra. Saul pensou nas batalhas e entendeu que deveria se preparar. Aí Sebe-Calcaia precisa se preparar para as batalhas daqui para frente. Nós precisamos começar a nos preparar. Não vai ser um momento fácil para nós. Não vai ser um momento bonitinho para nós. O evangelho, irmãos, nem sempre é bonito nessas coisas. O evangelho às vezes é duro. O evangelho às vezes fala que nós erramos e talvez nós estejamos sendo castigados. O evangelho fala isso. Eu parei de pensar que esse tempo é um tempo de bonanças. Agora é o tempo de castigo. Agora é o tempo de penitência. É o tempo de nós pagarmos algumas coisas que nós não fizemos certo. Deus continua nos chamando a grandes obras. Mesmo no tempo difícil. Mesmo nesse tempo que eu creio que Ele está nos castigando. Porque quando Deus quer castigar uma comunidade, Ele traz tempos difíceis para ela. Que nós possamos, no nosso coração, entender que esses tempos difíceis é um tempo de correção para nós. Como igreja e como indivíduos. Nós estamos sendo castigados, irmãos. E maravilhoso é ser castigado pelo nosso Deus, porque Ele ainda age com amor. Porque Ele ainda deixa a Sebe-Calcaia de pé. Porque Ele ainda deixa os seus líderes de pé. Se nós pensamos e entendemos isso, se a Sebe-Calcaia entendeu que esse momento não é um momento agradável, não é um momento bonitinho, é um momento de tensão, um momento de batalha. Então, a gente precisa começar a se preparar. Nós precisamos nos adiantar. Se nós sabemos que haverá uma batalha para levantarmos cestas para o projeto Piauí, começamos a nos preparar. Se a luta é a vinda do irmão Rafael, que a gente começa a se preparar. Se a luta é a formação do Ministério Infantil, que a gente começa a se preparar. Se a luta é uma formação do Ministério de Jovens, comecemos a nos preparar. Se a luta é melhorar o ensino, comecemos a nos preparar. Façamos como Saul. Agora, depois de termos analisado isso, eu peço que vocês analisem esses conselhos. Ouçam esses conselhos. Preparem-se. Batalhas virão. Se armem, batalhas virão. Conselho para a igreja e para vocês como crentes, para mim como crente. As batalhas sempre chegam e é bom a gente estar preparado. Mais uma vez, lembrem-se do início do sermão. Deus, além de estar pregando, além de estar falando, além de estar toda hora nos alertando, está nos dando provas palpáveis. E se Ele está dizendo, segundo Sua palavra, que precisamos nos preparar para uma batalha, eu espero que a gente ouça. Eu espero que não seja necessário, de novo, Deus gritar a Sebe-Calcaia. Deus gritar a nós. Nós vamos nos preparar para uma batalha, e como crentes maduros, porque Saul era um crente maduro. Então como nós devemos agir? Como crentes maduros enfrentam e se preparam para as batalhas? Primeira aplicação. Esse sermão não tem pontos, esse sermão tem aplicações. Primeira aplicação é que crentes maduros se preparam para a batalha, iniciando o serviço. Se há uma batalha pela frente, há serviço. Se há uma batalha que é cestas para o projeto Piauí, tem serviço para fazer. Tem cesta para montar, tem cesta para cobrar, tem irmãos para fazer cesta, tem saco para preparar, tem tudo isso. Então tem serviço. Se há dificuldade, se a batalha é a salinha das crianças, tem coisa para fazer. Se há necessidade, a batalha é o ministério dos jovens, tem coisa para fazer também. Sempre que há uma batalha, há serviço para ser feito. Então, para nós, todos nós, iniciem o trabalho. Trabalhem. Parem de esperar um chamado sobrenatural de Deus. Você não é Samuel. Deus não vai ficar cutucando teu ouvido para tu ir trabalhar. Ele já falou nesse púlpito mais de não sei quantas vezes. Trabalha. Serve. Precisamos servir. Entendam que a nossa comunidade está assim, passando por batalhas. Aquelas que estavam sendo travadas continuam. E agora nós temos outras para serem enfrentadas pela frente. Esse é um chamado ao serviço. Saul iniciou seu ministério aos 30 anos. E assim que ele entrou como rei, ele já iniciou o serviço. Então, Sebe-Calcaia, meus amados irmãos, iniciem o serviço. Vocês estão ouvindo isso de uma pessoa proteladora.
Isso é vergonhoso. Iniciem o serviço. Meu querido irmão, não estou te convidando para ser um pastor. Eu não estou te convidando para dar aula aqui na ICEB Calcaia. Eu não estou te convidando para trabalhar com cargos na ICEB Calcaia. Se tu trabalha somente se tiver um cargo, Deus não vai, de forma nenhuma, abençoar nunca o teu trabalho. Deus tem vergonha de pessoas que trabalham por cargos. Eu quero que você se acorde. Eu quero que você se desperte. Porque serviço tem na ICEB Calcaia. Para todos. Acorda. A gente diz, e eu vi muitos comentários, e até comentei com a Assis, muitas pessoas dizendo, que bênção está sendo Samuel, que bênção está sendo sobre as grandes obras. Que bênção aonde? Só está servindo quem já servia. Está vindo pouca gente servir. Bênção aonde? Onde vocês estão vendo bênção? Jesus mandando vocês servir e vocês não servindo. Bênção. Ah, mensagens boas. Ah, a pregação foi ótima, e por que não escutou? Por que não colocou em prática? Só está servindo quem já servia. O coração de quem precisa ser inflamado não foi inflamado. Isso não é culpa nossa, pregadores. A gente prega, Deus faz o resto. O que você está esperando para começar a servir? Aqui na ICEB Calcaia, um cargo. Você quer mesmo um cargo para servir? Olhe para seu Mestre Jesus. Serviu a todos, com simplicidade e humildade. Tome vergonha e sirva, porque Jesus te resgatou. E você não pode ser grato a Ele, se você não servir. Uma missionária chamada Cris, acho que foi um dos dias mais marcantes, não foi um sermão, foi no outro ponto que a gente estava. Ela é missionária entre os indígenas. E é muito difícil. Ela disse que não tem dinheiro, alguns meses lava o cabelo, alguns meses não lava o cabelo, algumas vezes leva picada de cobra, precisa de helicóptero vir resgatar, levar para o hospital. Algumas vezes come bem, algumas vezes come mal. Nunca tinha comido pizza. E eu perguntei por que ela servia. Ela disse, porque eu não tenho como ser grato se não for assim. Ela disse, minha vida está ótima. De onde Jesus me tirou foi pior, era pior. Como que nós bravejamos gratidão a Deus? Projetos de gratidão. Mensagens de gratidão. Todo dia mensagem de gratidão. Um projeto sobre gratidão. E a gente não é grato. Vamos parar. Vamos ser gratos de verdade. Ser grato a Jesus é servir a Jesus. Ser grato, então Jesus entregou essa igreja para nós cuidarmos. Ser grato, existe um reino que precisa avançar. Então vamos trabalhar. É um chamado ao serviço. A gratidão não é somente um sentimento para ser guardado. Expresse a sua gratidão a Deus trabalhando. Jesus está nos alertando novamente. É a palavra de Deus, meus irmãos. Deus já chamou essa igreja ao serviço de diversas formas. A gente acende o fogo, mas não continua. Parece que apaga, parece que esfria. Deus já chamou essa igreja ao serviço diversas vezes, de diversas formas. E nós ouvimos. Sim, nós como igreja temos plena consciência que Deus nos chama. Plena consciência. E nós não somos como Samuel que não entendeu. Nós entendemos. Nós só somos ou hipócritas, ou então preguiçosos. Hipócritas. Por que que você está ignorando o grito de Deus? Por que que você está ignorando o chamado de Deus? Por que que você desistiu do seu ministério? Por que que você desistiu do que tu queria fazer? Por que que você largou e deixou o teu coração, no teu coração, apagar a chama que havia? É pelo cansaço? É pela falta de apoio? Foi pela falta de pessoas perto? Te acorda, te desperta. Jesus está te chamando novamente. Não deixa ninguém, não deixa situações te desanimarem, porque Deus é quem te chama. E se Deus te chama, você simplesmente tem que atender. Há uma batalha sua e é uma batalha nossa. Vamos nos preparar juntos para essa batalha. Vamos começar a iniciar o serviço. Cristãos maduros não costumam desobedecer a palavra de Deus. Cristãos maduros não costumam não ouvir o chamado de Deus.
Cristãos maduros, normalmente, não precisam de tantos chamados assim. A pergunta que fica é, será, Essebe Calcaia, que nós somos maduros? Nós somos crentes maduros? Precisamos começar a focar no trabalho. Que o Senhor possa, no teu coração, inflamar por servir. Tem serviço. Você quer servir? Tem serviço. O serviço é a primeira forma que um cristão maduro se prepara para a batalha. Nós podemos tirar uma segunda grande lição para nós. Uma segunda aplicação. Cristãos maduros se preparam para as batalhas escolhendo pessoas corretas para estarem ao seu lado. No verso 2, Saul escolhe pessoas para estarem ao seu lado. Isso aqui é essencial na vida, na igreja, em qualquer ambiente. Nós precisamos andar com as pessoas corretas. E quando eu digo corretas, não estou dizendo que você precisa procurar algum santo, porque você não vai encontrar. Estou dizendo que você precisa encontrar pessoas com propósitos iguais. Saul chamou 3.000 homens que tinham o mesmo propósito que ele, guerrear. Qual era o propósito de Saul? Proteger Israel. Qual era o propósito dos 3.000 homens? Proteger Israel. Por isso que eles andavam juntos. Saul escolheu uma quantidade grande. E nós, como igreja, não temos tudo isso. O que precisamos aplicar, por que precisamos aplicar isso nas nossas vidas pessoais? Precisamos urgentemente entender o nosso propósito. Primeiro, para a gente poder escolher pessoas certas para caminharem ao nosso lado, a gente precisa saber o que a gente quer da vida. A Essebe Calcaia, ela sabe o que ela quer. A Essebe Calcaia precisa fazer o quê? Pregar o evangelho, pregar o evangelho às almas não convertidas, pregar o evangelho para essas almas convertidas e fazer o reino avançar. Pronto. A gente já sabe o que a gente precisa, o que a gente quer. Como que a gente vai chamar pessoas para estar do nosso lado? Pessoas que têm esse mesmo propósito, que querem pregar o evangelho para as não convertidas, pregar o evangelho para os convertidos e que o reino avance. Precisamos de pessoas com os mesmos propósitos. Como que eu vou colocar do meu lado pessoas que não amam o reino? Como que nós chamaremos pessoas que não amam o reino para estarem aqui com a gente? Você precisa urgentemente amar o reino de Jesus. Amar o reino de Jesus, irmãos, o C.S. Lewis falava, o R.C. Sproul falava que é muito fácil imitar tudo de um crente. Tudo é muito fácil. Tem até aqueles caras no Instagram que se fingem de crente, né? Tem um pastor não sei o quê que se veste pastor. É muito fácil imitar o crente, porque o crente é um estereotipado. Então é botar uma Bíblia debaixo do braço, é botar uma calça social, às vezes, botar um sapato e pronto. Às vezes uma gravata. É muito fácil. O R.C. Sproul diz que a única coisa que não pode ser imitada de um crente é um amor profundo, um amor que arde, um amor que dilacera do crente pelo reino e por Jesus. A pergunta que eu quero te fazer é se você tem sido essa pessoa que se veste como um crente, que bota a Bíbliazinha debaixo do braço, que anda como um crente, até jargão de crente usa, mas não é crente. Ou se você é uma pessoa que se veste como crente, faz tudo isso, mas que no teu coração tem uma chama acesa por Jesus, pelo reino. É esse tipo de pessoas que nós devemos ser. E é esse tipo de pessoas que nós devemos escolher para estar perto de nós. Falar de escolhas é difícil. Escolher é sempre difícil, principalmente para mim. A gente vai passar por um momento, irmãos, que algumas vezes a gente vai ter que escolher pessoas para liderar. Algumas pessoas não vão mais liderar, algumas pessoas vão continuar liderando, algumas pessoas vão desistir no meio do caminho, algumas pessoas já desistiram no meio do caminho. E quando a gente for decidir escolher liderança, escolher pessoas para estarem com a gente na liderança, a gente precisa escolher as pessoas corretas. Líderes têm capacidade, têm o poder de matar o ministério de uma pessoa. Assim como tem o poder de fazer o ministério de uma pessoa frutificar. Então, primeiro um conselho à diretoria, que vocês não matem o ministério de ninguém. Que vocês escolham as pessoas certas para caminharem com vocês, ao lado de vocês, mas não matem o ministério de ninguém. Deus chamou vocês para estabelecerem ministérios, levantarem liderança e não derrubarem.
Escolham as pessoas certas, sejam assertivos. E dessa forma, sim, vocês não vão precisar matar o ministério de ninguém. Igreja, que a gente possa olhar para os nossos líderes e poder olhar e dizer, nós escolhemos bem. Porque daqui a uns dias, quando vocês forem escolher outro presbítero, um outro diácono, outras funções na igreja, vocês, de primeiro momento, podem olhar e dizer que estão certos. E depois vocês podem dizer, nossa Senhora, o que eu fiz? Que vocês possam olhar para as pessoas que vocês vão escolher. Daqui a alguns anos, daqui a alguns dias, alguns meses. Que vocês possam olhar depois de muito tempo e dizer, nós escolhemos certo. Eles têm o mesmo propósito de nós. Nós, como liderança, precisamos formar líderes. Precisamos formar pessoas para trabalhar na igreja. Porque a igreja precisa se movimentar. E sem líderes não se movimenta. Se nós queremos um projeto, precisa ter uma pessoa liderando o projeto. Se nós queremos evangelizar, precisa ter uma pessoa organizando e monitorando o quê? O evangelismo. Como nós vamos fazer isso, se nós não estamos nos importando em ensinar líderes? A gente está pregando, e isso, pregação não forma líder, irmãos. Pregação forma pessoas contritas, e que vão se converter a Jesus Cristo. O que forma líder é acompanhamento, é estar junto, é ajudar, é auxiliar. E se você, que já é líder, não está disposto a fazer isso, você é um covarde. Porque alguém fez isso por você. Porque alguém caminhou contigo. Alguém caminhou perto de ti. Alguém te ensinou quando estava errado. Alguém te elogiou quando estava certo. Ou te abraçou quando você estava triste. Então, você não tem motivos para não fazer o mesmo. Caminhe perto de pessoas. Escolham as pessoas certas. Caminhe perto deles. Ensinem eles a ser líderes. A liderança, eu estava conversando com o Assis mais cedo antes do culto, sobre teologia pastoral. Eu disse, a disciplina que eu menos gosto de teologia é teologia pastoral. Por quê? Eu vou ler um livro de um pastor americano, que é de uma igreja americana, uma igreja riquíssima, e ele vai me ensinar sobre teologia pastoral como? Teologia pastoral se entende aqui. Se entende conversando com os irmãos. Se entende quando o irmão está desesperado. O irmão desesperado ligando para ti, tu vai fazer o quê? Abrir o livro? Anda perto, escolhe as pessoas certas. Caminhar com as pessoas certas tem vantagens. Há menos confusão. Há menos conflitos. Não precisa ter tanta paciência. Caminhar com as pessoas erradas, irmãos, gera dor de cabeça. Desconforto. Eu já caminhei com pessoas que não eram para me ter caminhado. Foi um período difícil. Quem recebe calcaia, aprenda a andar com as pessoas corretas. Que a liderança dessa igreja aprenda a escolher as pessoas corretas. Que eu aprenda a andar com as pessoas corretas. Que todos nós aprendamos isso. Nós temos uma terceira e última aplicação. O cristão maduro, ele se prepara para a batalha com organização e estratégia. Saul dividiu. Botou uns para casa, ficou com alguns. Isso foi estratégia de Saul. Uma igreja madura, ela se prepara para a batalha com estratégia e organização. Sobre isso nós precisamos tomar cuidado. Por que nós temos medo dessa questão de estratégia? Eu, Ednardo, ninguém precisa concordar comigo, não sou muito da vibe organizacional ou estrategista. Mas eu entendo a importância. Nós precisamos, como igreja, irmãos, se organizar. Agora, e ter estratégias. Agora, uma coisa que eu vou pedir encarecidamente a todos. Estratégia não é pragmatismo. Precisamos de uma estratégia de evangelismo. Precisamos de uma estratégia para que o evangelismo seja eficaz, para que o evangelismo seja objetivo, que as pessoas se convertam a Cristo e não a Sebe Calcaia, e não a quem evangelizou. Estratégia de evangelismo não é para o alcance de muitas pessoas. É para alcançar aquelas que Deus decretou que iam ser alcançadas. Se você está pensando que estratégia de evangelismo é para que você consiga colocar mais gente aqui, que essa estratégia não seja aprovada por Deus. Se a estratégia de sermões e pregações que você está pensando é para alcançar mais pessoas com o propósito de encher essa igreja, que você nem pregue mais nessa comunidade. Estratégias, pelo menos da Sebe Calcaia, são para glorificar a Deus. Estratégia de evangelismo na Sebe Calcaia é para alcançar pessoas, para que elas sejam
apresentadas a Cristo, para que elas se arrependam dos seus pecados. E a gente não liga, não se importa se elas vão congregar aqui ou em qualquer outro lugar. Estratégia não é para crescimento. Não vão com essa, o marketing da igreja digital, o marketing digital da igreja. Como alcançar vidas? M12, G12, não, irmãos. Estratégia é simplesmente para você chegar, apresentar o evangelho para aquela pessoa e pronto. O reino é grande e o reino não é nosso. Nós precisamos de organização. E graças a Deus que hoje nós temos uma diretoria para cuidar da organização. Nós já fomos uma igreja desorganizada. Já fomos uma igreja organizada. Talvez agora nós estejamos passando por momentos turbulentos. E vamos entender que isso está desorganizando a igreja. Que nós voltemos a organizá-la. A casa de Deus, ela precisa estar em ordem. Quando eu falo de organização e estratégia, de estratégia eu falei que era isso. De organização eu falo, irmãos, não existe serviço maior do que serviço menor. Se organiza. Você não pode fazer tudo. Não se sobrecarregue. Você não pode cantar, ensinar, pregar. Cantar, ensinar, pregar. Você não pode limpar, fazer tudo ao mesmo tempo. Se há uma organização, é justamente para isso. Para que você não se sobrecarregue. Não pensa que eu posso fazer tudo. Não pode. Eu pensei que eu podia fazer tudo. Não pude. Não fiz nada. Ou fiz tudo errado. A estratégia é que nós comecemos a nos preparar. Eu queria muito sentar com os irmãos e falar sobre estratégias. Porque isso toda igreja saudável faz. Qual a estratégia que nós vamos usar no Instagram da nossa igreja? Para que a gente possa alcançar pessoas simplesmente para ouvir Cristo. Eu falei na quarta passada. Foi eu que dei aula na quarta passada? Não, foi na quarta atrasada. Que tinha pessoas que lá de Ubajara que falavam, não sei se era Ubajara, minha memória é ótima, mas que falavam assim, a gente fica esperando vocês postarem o sermão porque a gente está sem pastor. E as pessoas que têm na igreja não pregam. Ou seja, os cultos deles provavelmente só tem uma leitura bíblica. E eles ficam esperando os sermões serem postados para que eles possam ouvir. Você tem noção da importância que isso tem? Mas se esse for o nosso propósito, se o nosso propósito for isso, que essas pessoas ouçam o evangelho, que essas pessoas tenham acesso às escrituras, que essas pessoas tenham acesso a uma teologia de qualidade, então sim, a gente precisa criar uma estratégia boa para alcançar pessoas. Agora, se a nossa estratégia for fazer o perfil da ICEB Calcaia, ter muitos seguidores, ou a nossa igreja encher, Deus tenha misericórdia. A gente precisa sentar e conversar sobre estratégias evangelísticas, no Instagram, sobre o ensino. Qual a conclusão que nós temos com isso? Nós encontramos todas essas coisas no nosso Senhor Jesus. Jesus desceu para uma batalha. A batalha terminou em cruz e depois ressurreição. Jesus se preparou para a batalha, iniciando o serviço. Jesus chegou e trabalhou. Começou muito cedo a ensinar. Começou muito cedo a falar sobre as Escrituras. Jesus, ele escolheu pessoas certas para estar ao seu lado. Os discípulos, os apóstolos. E Jesus foi estrategista e organizacional. Quando ele dividiu os seus apóstolos e disse, vão pregar o evangelho, façam assim, levem poucas coisas. Não leva muita roupa porque vai ficar pesado. Não leva tal sandália porque vai ficar pesado. Entra na cidade, vai de 2 em 2. Vai de 2 em 2, prega numa casa, vai de 2 em 2, prega na outra. Jesus foi estrategista e organizacional. Que nós aprendamos com Saul a nos preparar para as batalhas. E que nós, como ICEB Calcaia, como igreja, se prepare para passar um tempo difícil, mas um tempo difícil preparado. A gente fomos alertados hoje. Está na hora de a gente começar a se preparar. Que Deus abençoe a tua vida. Que essa mensagem faça diferente. Amém.